Salve, salve, fala seus loucos, estamos chegando para mais um Alhambra 10, o top 10 do Alambrado Alvinegro, programa da nova grade aí de programação do Alambrado Alvinegro, que fala sobre os temas que circundam o universo Coringão, e a gente elege as nossas listas aí dos 10 mais, dos 10 menos, enfim, grandes momentos, grandes jogadores, grandes treinadores, grandes histórias do amor das nossas vidas. E hoje não é diferente. Falando em Alhambra 10, hoje é dia de falar de quem resolve partida, de quem decide campeonato, de quem chama a responsa, os maiores camisas 10 do Esporte Clube Corinthians Paulista na história, depois do Rivelino, que é unanimidade, que é o concurso, que não tem que disputar posição com ninguém na história do Corinthians. Essa aqui é a grande verdade. Então, depois de 74 pra frente, vocês que lutem. Vamos falar então na arena do top 10 do Alambrado, Alhambra 10, dos maiores camisas 10 da história do Coringão, sempre com um elenco simpático, galáctico, portentoso do Alambrado Alvinegro. Casca, Du e Léo Garcia na sua segunda participação aqui. Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sucinto. Du, seu primeiro... Já chega no multi, Du, Já cheguei no multi. Casca sucinto, né? Casca sucinto. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o Alambrado. Tema polêmico hoje. Eu já tô discordando aqui de início da lista que já foi passada, tá? Pra variar um pouco, né? O senhor que sempre chega atrasado nas reuniões de pauta e depois quer alterar a ordem das listas. A lista é uma vergonha. O bar sempre chega antecipado. No bar não perde hora. Grande Leozinho, tudo certo, meu professor? Salve, salve, nação corintiana. Olha, hoje eu tô empolgado, viu, rapaziada? O tema é bom, vai dar polêmica, vai dar debate, e é disso que a gente gosta. Vambora, vamos pra cima. Leozinho já chegou nos bastidores dando spoiler, falando que vai destoar da massa aí, que vai fugir do óbvio. O grande Léo será muito provavelmente massacrado aí pela narrativa dos outros três participantes aí. Grande Filipão Cardoso, meu diretor, fazendo a magia acontecer na edição dos trabalhos. E você que é inscrito no Alambrado Alvinegro, se não é ainda, por favor, se inscreva aí, dá essa moral pra gente, rumo aos 100 mil inscritos, e deixe o seu like aí para que esse conteúdo seja considerado relevante para o algoritmo do YouTube. E também, falando em listas, sempre a gente pede para você colocar a sua lista nos comentários, concordar, discordar, acrescentar jogadores, tirar outros jogadores, enfim, porque polêmica é o nome do Coringão. Então, sem mais delongas, vamos à lista de maneira aleatória dos 10 maiores camisas 10 do Corinthians pós-Rivelino, e depois a gente vai tentando achar o lugar na fila do pão da camisa 10 aí, com os nossos argumentos aí, com o que a gente viu e não viu desses jogadores também. A lista é a seguinte: Carlitos Teves, Danilo, Zidanilo, Palhinha, ídolo dos anos 70, craque Neto, São José Ferreira Neto, de quem eu sou devoto, Edilson o Capeta, não, acho que tem alguma coisa errada aqui, Roger Guedes. Aí, ó. Olha quando eu falo que aí você falou que eu pego no pé. Roger Guedes. Será que tá errado? Lembrando que essa lista é obra do nosso diretor-geral, né? Que vem lá do quinto andar essa lista, Fabrício Bossi, né? O grande responsável por essa lista, por cometer esse crime aqui contra a humanidade. Zenon, Bigodeira, Jetson, o Douglas, o último romântico, o último 10 e Rodrigo Garro, hein? El Pibe da Fiel. Estamos vivendo um período de Garro mania, então o Garro tá aqui com uma menção honrosa aqui, frequentando a lista dos 10 mais do Corinthians pós-Rivelino. Vamos começar com ele que habla, Carlito Teves. Volta Carlitos, deixa muita saudade, uma passagem rápida, mas um amor acachapante aí, uma história de amor acachapante com o torcedor corintiano. Casca, o Carlitos Teves, na sua opinião, tá em qual lugar dessa lista? Bom, só lembrando, obviamente, está na tela aí, que são os camisas 10 após o grande Roberto Rivelino, a quem a gente entrevistou com o maior prazer lá na Principado de Vinhedo. E o Rivelino, sim, o maior camisa 10 disparado, que já o maior de todos, né, que já vestiu a camisa 10 do Coringão. Mas o Carlitos Teves, Carlos Alberto Teves, é para mim o terceiro maior camisa 10
nesse pós aí. Tevez jogou demais, tem uma das maiores médias de gols da história do Coringão, deixou uma saudade incrível. Cara, carregou praticamente ele, junto com o Nilmar, o time nas costas, aquele time campeão brasileiro de 2005. Marcou uma geração, ditou tendências capilares. Tevez foi um monstro sagrado, jogou demais e merece o meu terceiro lugar. Um monstro. Eu tenho saudade do Tevez até hoje, raça pura. Tá aí, raça pura e muita, mas muita bola para você, jovem mancebo, que não viu Carlitos em loco no Corinthians em 2005. Busque conhecimento, busque iluminação, porque realmente foram momentos maravilhosos. Do otimista. Camisa 10, quando o cara veste a 10, ele tem que ser o protagonista do time, né? O cara que você vai ao estádio para assistir o cara, né? Para assistir o cara, ele tem que ser o cara daquele time titular, né? Ele é o camisa 10. E dessa lista aí, que eu vi que foi protagonista, de fato, só tem 2 aí, o cara que você vai para assistir jogo, que não tem um cara mais importante, que não tinha um cara mais importante que ele no elenco, ou no time titular. O Carlitos é um desses 2, então, para mim, ele fica na segunda posição. Conquista um brasileiro importante de 2005, mas um campeonato que foi muito polêmico, né, que teve a história lá dos jogos que voltaram e tudo mais, e ele sai em 2006 naquela Libertadores, com o Corinthians eliminado, e aí a torcida chutou o carro do cara, mas é o segundo cara que você ia ao estádio depois do Rivelino, praticamente para dentre os 11 que começariam jogando, ele era o cara que você estava lá para assistir, né, para você ver algo diferente. Então, para mim, ele é o segundo colocado. Tá aí, bela justificativa do Du aí, me fazendo pensar. É o cara que o cara que vale o preço do ingresso. Isso aí tem muito valor, esse critério. Grande Du foi bem no primeiro voto, estourando aí das participações do Du aí, tanto quanto esquecíveis aí nos outros programas. Tô brincando. Aliás, esse é o último programa que gravamos antes do churrasco, da presença de Du Otimista em Santa Catarina. Expectativa alta em todo o estado aqui. A Secretaria de Turismo em Polvorosa, quer dizer realmente. Que pode ser que não tenha outro, é isso? Pode ser que seja o último dia. Né? Betina apavorada já. Leozinho, grande Léo. Cara, vamos lá. Primeira coisa, Léo, você viu o Carlitos? Você lembra de Carlitos? Cara, o time do Carlitos, liderado por ele, foi o primeiro que eu me lembro assim da minha vida de ter acompanhado legal, de ter assistido os jogos, embora bastante novo. Você tinha quantos anos? Viciado. Pô, estamos falando aí de 6 anos, velho. 6 aninhos. É aquele primeiro que... Mas pode ser o que mais marca também, né? Porque a memória Me lembro perfeitamente no sofá. Ele era um dos que cortava o cabelinho, tá ligado? Isso. Comprou o chapeuzinho cata-ovo. Eu cortei meu cabelo igual o Tevez. Sério? Meu cabelo igual o Tevez, eu preciso dizer isso aqui. Aquela raspa... Tá ligado? Mas assim... Opa. Cara, pra mim, o Carlitos Tevez, como vocês falaram aí, é a maior média de todos os nomes que nós temos aí de gols do Corinthians. Ganhou apenas um título brasileiro sendo o protagonista, é verdade. Mas, assim, amante dos clássicos também, importante dizer. Santos, Palmeiras, o homem fazia gol de todo que é jeito. Cara, mas pra mim ele é o 7º lugar, velho. Pra mim, assim, de camisas 10, a questão é meia. O Carlitos e o Roger, que são os mais atacantes aí desse time de 10 que a gente escolheu. O Tevez, ele não tinha tanta achada, ele era partir para cima e finalizar. Para mim, eu quero mais achada. Eu acho que tem jogadores com bastante títulos a mais que vão ultrapassar ele. Para mim, ele vai ficar num bom 7º lugar para ele, viu? Tá aí, cara, 7º lugar polêmico para o Léo, que colocou outro critério importante, né? O passe, né? O passe é o gol do generoso, já diria o poeta. Mais do que o Tevez ser um cara decisivo, um cara de ele resolver as jogadas, né? Colocou isso como critério também o nosso querido Leozinho. Colocou o Carlitos e o Roger Guedes na mesma frase, né? Acho que já merecia um gancho aí, só por esse sacrilégio, mas enfim, 7º lugar. E eu, cara, sinceramente até me arrependi um pouco, mas eu deixei o Carlitos na 5ª posição. Ótimas lembranças do Carlitos Tevez
no Corinthians, realmente um amor, uma paixão assim arrebatadora, instantânea dele para com o torcedor e do torcedor para com ele. Ainda lembro uma das primeiras jogadas do Tevez, foi um carrinho assim na linha de fundo, no campo de defesa, ele levantou o Pacaembu assim, e aí a partir daquele momento a gente viu que ia da liga, e ele jogou muita bola com a camisa do Corinthians, sempre foi muita bola, né? Um jogador estiloso jogando bola, né? Um cara, era bonito de ver. Em São Paulo nessa época, né, Cartão? Isso, cheguei a ver o Tevez no estádio, tive esse prazer, e um cara que batia bonito na bola, dominava, protegia, realmente o argentino, o meia argentino clássico, discípulo do Diego. Então, quinto lugar aí pro Carlitos, mas acho que merecia até mais, sinceramente. Cara, só uma coisa me faltou dizer aqui, que ele ficou pouco tempo, comparado com a maioria dos outros que nós temos aqui na nossa lista, e dizer que a gente ficou nessa esperança de um dia o Carlitos voltar a jogar no Timão, e esse dia nunca aconteceu. Então, sei lá, levei bastante coisa de consideração para ele, não pode estar no panteão para mim, não. E apesar deles serem muito diferentes, assim, personalidades muito diferentes, né? Até culturalmente falando, o Carlitos e o Memphis, por exemplo, era um cara também que gozava de uma certa desconfiança, daquela inveja, né, dos antes, que tradicionalmente acontece. Muita gente gorou, falou que ele não ia jogar, que ele era um cara indisciplinado, né? Tentando diminuir. E ele teve um comprometimento assim muito acima da média, assim, né, com o Coringão, honrou a camisa, virou um líder desse time. Então realmente representou demais o Carlitos, que é um cara que veio para o Corinthians antes de explodir internacionalmente, né? Ele, no momento de maior ascensão, ele vem jogar no Corinthians quando ele sai da Argentina antes de ir para a Europa, né? Então... E Carlitos que jogou no Corinthians no momento que essa rivalidade Brasil-Argentina era bem mais acirrada entre os jogadores, né? Existia muito mais resistência dos jogadores brasileiros em relação aos argentinos do que hoje em dia, que todo mundo se abraça, né? Que a transformação do futebol brasileiro, cada time aí tem 4, 5 estrangeiros dentro da equipe. Hoje aquela época não tinha muito isso, e existia muita resistência, até mesmo dentro do elenco, com relação, ele que saiu na mão lá com o Marquinhos uma vez, tinha aquele racha no elenco, quer dizer, ele foi um cara protagonista, apesar de todos esses contratempos, porque jogava demais, né, cara? O conflito cultural era muito maior nessa época, bem lembrado. Hoje todo mundo habla, né, praticamente, nos times aí. Exato. O próximo da lista é ele, Danilo, o Zidanilo, começando agora pelo Leozinho. Mas e aí, como é que sentido ficou? contrário. Desculpa, ó. Terceiro colocado para o Casca, segundo para o Du, sétimo para o Léo e quinto para mim. A gente vai ter que chegar num consenso aí, cara. Eu vou para terceiro, então, vai. Eu vou botar em terceiro aqui. Você vai para terceiro? Então, beleza, então, ó. Puxava você para quinto e a gente ia brigar pelo esse quarto lugar, hein, Cartu? Será? Tá afim? É que eu não tô muito certo da minha quinta, eu tô quase arrependido. Ele vai pôr esses jogador ruim, não ruim, mas esses caras mais moderninho. O futuro pode te surpreender, Cascar. Cuidado. Vamos lá, tem muita gente aí nessa lista ainda. Carlitos, então, ficou com a terceira colocação provisória aqui. O próximo é o Danilo, Léo. Cara, pra mim, o Danilo foi um dos que eu mais vi jogar bola com a camisa do Timão, um meia classudo, que parecia que não sabia jogar bola, parecia meio troncha assim, mas meio quando entrava em campo, assim, né? Ele virava outro cara, exatamente. Aquela canhota dele era brincadeira, o que ele batia no Tricas era uma coisa impressionante. Ganhou tudo, né, velho? Ganhou tudo. Nas minhas anotações aqui, eu destaquei 8 títulos pro Danilo. Então, cara, assim, pra mim ele é o segundo lugar. Pra mim o Zidanilo jogou muito, eu sou muito fã. Mundial, Libertadores, sendo importante, você é louco. Pra mim o Danilo é segundo lugar. Faz o semigol, né, do Mundial ali, né? Porque a jogada sensacional dele ali e o Guerreiro. Na Libertadores final também, aquele passe que ele estica a perna pra trás aqui pro Sheik, você é louco. O gol contra o Santos também, que ele dá aquela puxeta dentro da área com aquela frieza, com aquela tranquilidade sepulcral. Realmente o Danilo é muito goleadas no time do Ceni, você é louco. Mas acho que você deu emocionado aí nesse segundo lugar, né? Vamos lá, será? Vai, Du. Vamos ver. Eu tinha colocado o Tevez em segundo, mas dessa lista que vocês colocaram aqui, eu não vejo outro que não possa ser segundo, já que eu puxei o Tevez para terceiro, que não o Danilo. Não pelo protagonismo,
mas pela importância dentro do elenco, né? Ele teve 359 jogos pelo Corinthians, aliás, entre os jogadores que a gente está analisando aqui, é o jogador que mais jogou com a camisa do Corinthians, e de fato 8 títulos, em termos de importância com a 10 do Coringão. E nesse ponto eu tô com o Léo aí, eu coloco ele na segunda colocação também. Você acha que ninguém pagava ingresso para ver o Danilo? Cara, eu acho que pagava, mas no time que ele jogou, o pessoal tinha mais interesse, vamos dizer assim, em ver o Sheik, por exemplo, e ver um Guerreiro. Tinham outros jogadores que tinham mais brilho que o Danilo dentro de campo, mas o Danilo, de fato, ele teve uma... Cara, a final do Mundial do Danilo é um jogo impecável, assim, para mim, Sim. em termos de um meio-campista. Taticamente, tecnicamente, tudo, né? Taticamente, tecnicamente, o jogo da final do Mundial é um jogo de uma aula de camisa 10. Então, de fato, eu coloco ele na segunda posição. Mas eu acho que ele não teve esse protagonismo como cara principal, assim, que você ia pro jogo pra até falar, pela personalidade, né? Ele era meio Rivaldo, assim, né? Meio low profile, assim, né? Um cara que um cara mais tímido, mais na dele e tal. Só queria saber de pescar. Ô Casca, e pra você? O Danilo é um cara extremamente importante na história do Corinthians. Ele um jogador que não tinha muito esse marketing exagerado, era um cara mais contido, mas um cara de uma qualidade imensa e principalmente um cara que participou dos momentos cruciais dessa história recente do Corinthians. O primeiro gol da final da Libertadores, do jogo decisivo do Pacaembu, foi a tiradinha dele que sobrou para o Emerson. O gol do Mundial, ele também estava lá. E, cara, participou dos principais gols aí dessa geração que conquistou tantos títulos do Corinthians aí entre 2010 e 2015. O cara foi um monstro. Aliás, mais, né? Ele foi até 2017. 3 brasileiros, né? 2017 ele estava também. Conquistou bastante. Ele era reserva daquele time, mas conquistou muitos títulos. O Danilo é um fenômeno que o exemplo é exatamente o Rivaldo, um cara que fez uma história incrível, mas que se vende pouco. Então, mas para mim é o quarto maior camisa 10. Lembrando o seguinte, muita gente vai lembrar que o Danilo é o 20, porque marcou a camisa 20, mas não podemos deixar de lembrar que ele chegou como camisa 10, foi apresentado no Corinthians como camisa 10, e ele é um legítimo camisa 10 na armação das jogadas do Corinthians. Então, quando a gente fala camisa 10, no posicionamento dele também, e ele vestiu a 10. Então, o Danilo é meu quarto lugar. Tá aí, quarto lugar, Paulista de 13 e 18, Brasileiro de 11, 15 e 17, Libertadores e Mundial de 12. Realmente tem que respeitar o Danilo. E Recopa. E um dos caras que, além disso, né, ainda foi muito campeão pelo rival, e um desses grandes jogadores que não tiveram oportunidades em seleção brasileira, né? Claro, uma geração cruel ali com o Danilo, mas realmente muita bola e pouca mídia. E a gente vai ter problemas aqui, hein, cara, porque o Zidanilo também é o quarto da minha lista. A gente vai ter que sair na porrada aí pra se decidir entre segunda e quarta colocação. O que a gente faz, hein? Porque o Tevez é o terceiro. De meia no seu time. O 10 Tevez ou 10 Danilo? Não, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa nas duas, segunda e quarta, aí a gente vê quem a gente colocou na quarta aqui para depois a gente ter os argumentos, né? Porque a gente vai ter que comparar dois jogadores aí, acho que é melhor. Então fica entre segunda e quarta colocação, o Filipão que se vire aí para encaixar isso no layout. O próximo dessa lista é um cara da velha guarda, né? Lembrando que a gente traz a lista aí no pós-Rivelino, pós-7-4, então a gente traz talvez aí o grande camisa 10 depois do Rivelino aí na fila, né? Que é o Palinha. Palinha, autor do famoso gol de cara, né? No primeiro jogo daquela final de 3 batalhas contra a Ponte Preta em 77, que faz o Corinthians renascer de uma fila de quase 23 anos. Aí. Então, um jogador importantíssimo na história do Corinthians.
Do otimista, o Palinha está em qual posição na sua lista, meu professor? Cara, eu não vi o Palinha jogar, né? O Palinha que jogou... Eu nasci em 80, então não vi os títulos do Palinha pelo Corinthians, né? Os campeonatos paulistas de 77 e 79. Lógico que a gente vê os jogos antigos, né? Mas peguei alguns números dele aqui, 148 jogos, 44 gols. Quer dizer, um jogador importante de meiuca, muita técnica, né? Eu lembro quando ele voltou como técnico do Corinthians uma vez, o Palinha, acho que foi em... Cara, não lembro, sinceramente, dele como técnico do Corinthians. Ele foi antes do Nelsinho Batista, o Palinha. Se eu não me engano, eu tenho que pegar essa informação. Mas o Palinha ele chegou a ser técnico do Corinthians. Mas enfim, cara, ele tem 2 paulistas aí. Ele não joga o último jogo de 77, né? Afinal, ele não joga. Lembrando que é paulista na época que o paulista era o principal. É que essa juvenilzada aí não viu. É importante dizer isso. Era na época que o paulista era o principal título, era mais importante que o brasileiro. É que os caras não conseguem conceber, a geração PlayStation, que o campeonato paulista era maior que o brasileiro. É bizarro isso, mas era. Enfim. E que a Ponte era, inclusive, um time muito mais forte que o do Corinthians no ano de 77, né? O que hoje fica completamente difícil de imaginar, mas era um timaço. O time da Ponte Preta, um dos principais times do país. Mas são 2 títulos importantes. Aí o Corinthians estava numa fila, ele que também não vejo como um dos grandes protagonistas do time de 77, mas era um jogador importante daquele elenco. Eu coloquei ele aí na 7ª posição. Tá, e 7ª posição para o Palinha, na opinião. Dudu, Casca. Bom, para mim o Palinha dessa lista, dessa pré-lista aí, soltada por Fabrício Bosa, é o único falecido, né? O Palinha faleceu em meados do ano passado. E ele foi um cara que marcou essa geração de 77, o título que quebrou a fila de 22 anos e uns quebrados aí que o Corinthians ficou, a maior fila aí da história do clube. Mas foi um cara que eu também não vi jogar, mas estudei bastante de ver em fitas. É um cara que se entrosava demais com aquela turma de 77, com o Basílio ali no meio de campo, com todo mundo ali. Cara, o Palinha, para mim, é o 8º lugar no nosso Alhambra 10 aqui, de melhores camisas 10 pós-Rivelino. Tá aí. Eu vou deixar o Leozinho por último, que é o mais novo da turma aqui. Eu vou surpreender, cara. Eu vou dar uma 2ª colocação para o Palinha, até porque eu não vi o descobrimento do Brasil, eu não vi o descobrimento da América, eu não vi a queda do Império Romano, mas aconteceu. Então não é porque a gente não viu que o Palinha não foi um camisa 10 importantíssimo, e pelo efeito borboleta, né? Porque se não sai o gol do Palinha contra a Ponte no primeiro jogo, provavelmente não haveria o gol do Basílio, que é o gol mais importante da história do mundo. Não haveria o título de 77. O Corinthians poderia ser, quem sabe, o Santa Cruz, como já diria aquele outro ex-jornalista aí que andou falando essa pérola esses dias, porque mudaria praticamente a rotação da Terra, né? Se você não consegue aquele título lá em 77 com o gol do Basílio, e aí você não teria 90, você não teria 95, você não teria o Mundial de 2000, você não teria os times de 90, do final dos anos 90, você não teria 2012, teria Zidane, não teria Tevez, não teria nada. Então, o gol de cara de Palinha, que é a maneira mais Corinthians de fazer um gol, né? Uma bola que rebate na cara dele com muita violência e entra. É um dos gols mais importantes da história do Corinthians, precede o gol do escolhido Basílio. Então, Palinha, em memória, saudoso Palinha, para você, para sua família, para todo mundo. Você é o 2º maior camisa 10 dessa lista, porque essa nutelaiada aqui não tem memória, não tem apego na memória. Pelo antietarismo, é o 2º colocar aqui o Palinha. Léo Garcia, que estava fazendo sinais negativos com a cabeça durante uma prova de desrespeito. Vergonha. Cara, Palinha, queria te agradecer pelo título de 77. O senhor está sendo cínico, o senhor está sendo sarcástico. Mas assim, você já tá no top 10 maiores meias do Coringão, camisas 10. Então assim, já é Palinha não precisa de esmola, Palinha não precisa da sua esmola, seu Léo Garcia. Cara, o Palinha tá em último lugar dessa lista, com todo respeito.
Vou ler aqui de novo o título pra vocês. Melhores camisas. Você vai 10. deixar o Palinha atrás do Roger Guedes, Léo, pela sua biografia. Isso aqui vai ficar gravado, cara. Isso aqui vai ficar gravado, cara. Cara, Meu o Roger Deus. Guedes jogava muita bola, velho. O Palinha, se vocês não viram Morreu, jogar, né? muito Morreu, né? menos eu. Mas no o Palinha Corinthians, jogava muita muita bola também. Mas o Palinha jogava muita bola. Mas nessa aqui, ó, E tá no top 10, tá? ela pode ser uma heresia você deixar o Palinha na frente do Danilo, como que é o Cartoon, por exemplo, pela. É uma heresia, de fato. Agora, você colocar ele na frente do Roger Guedes também é um chute no meu saco. Cara, agora, então, assim, o Palinha, cara, é isso. Não pipoca pro Du, não, Léo. Não, Volta monstro aí. sagrado, muito obrigado. Fez gol contra a Ponte no primeiro jogo. Podia ter mudado a rotação da terra, como você falou muito bem, Cartoon. É assim, 2 paulistas, o Casca já falou, é mais importante que o brasileiro, beleza. Mas assim, a época, hoje em dia, nós estamos fazendo a live hoje, 2 paulistas vão perder para alguns outros títulos aí, e para mim ele é o 10º dessa lista. como é que ficou, então? Colocar, lembrando que pelos critérios que vocês apresentaram, o Rivelino seria talvez o 12º, 15º, né? Porque não tem nenhum paulista, né? Com a camisa do Corinthians. Então, Para mim, sinceramente, a gente está falando aqui dos melhores tecnicamente, não dos maiores, com uma história maior. São os melhores. E já vou adiantar, eu sei que vocês cornetaram e é lance, para não dizer que é lance geracional, eu já falei isso em outras oportunidades. Para mim, bola, o Roger Guedes, bola, com a bola no pé. O Roger Guedes também é melhor que o Palinha. É isso aí. Tá aí. Pode parecer uma facada no coração dos mais... Ficou dolorido. Se for por melhores tecnicamente, o Neto, por exemplo, é Agora, discutível. vocês não viram o Palinha. Acho que é uma mistura, vocês não viram o Palinha jogar? Acho que Como que vocês sabem que o Roger Guedes é melhor que ele? Não, exatamente. Primeiro que não é Mas, tecnicamente. inclusive, melhor tecnicamente o Neto para... Bom, a gente vai falar do Neto. Vai chegar na hora do homem. Ó, o Palinha é o cara que mais dividiu opiniões aí, hein? 8º lugar para o Casca, 7º para o Du, 10º para o Léo Garcia, que não respeita a história do Corinthians, evidentemente, e segundo colocado para mim. Segundo colocado para mim. Agora a gente vai ter que chegar num acordo aí, cara. Não, eu vou. Fala. O Casca podia ir para 7º dessa vez, né? Não, eu vou para 7º, não tem problema. Olha. Vamos lá. Tá. Então vamos deixar o Palinha num 7º lugar aí, que é um pouco menos desrespeitoso aí com a história do grande Palinha. E vamos para o próximo da lista. Cara que eu quase não gosto, né, de ter visto jogar no Corinthians. José Ferreira Neto, de Santo Antônio de Posse para o Mundo. Léo Garcia. O seu amigo pessoal, não deixa o lado pessoal patrão, influenciar e tal. Cuidado com o que você vai falar aí, meu irmão. Se roda um corte aí, ele chega a eu acho que o Léo não deveria votar, porque tem conflito de interesses aí, mas enfim, o seu amigo Neto tem qual lugar nessa lista? Talvez atrás do Roger Guedes também? Meu brother. Não, então, deixando a amizade de lado, né? O craque Neto é uma pessoa fenomenal, mas assim... Cara, ele, na minha opinião, de todos esses que estão aqui, foi o que jogou com um time à volta dele, os outros 10 piores. Com todo respeito a esses jogadores que ali estavam. E ele foi capaz de carregar o título para Paulista, para Brasileiro, o primeiro da nossa história. Então, assim, o Neto fazia gol, tinha achada, tinha lançamento, tinha bola parada. Você é louco. Não tem condição. Primeiro lugar. Primeiro lugar, craque Neto para o Léo aí, já querendo garantir a renovação de contrato aí lá na Band. Do otimista, para você. Protagonismo total, né? Protagonismo total. O Neto fez gol de cabeça, bicicleta, falta, chute de fora da área. Talvez um dos maiores campeonatos brasileiros de um camisa 10, né? Na história dos campeonatos brasileiros. Impressionante a atuação do Neto nos jogos contra o Atlético Mineiro, contra o Bahia, contra o próprio São Paulo. Um jogador que era explosivo pra caramba. O Neto marcou era, né? O Neto marcou, ele fixou uma era. O Neto questionou. O Neto botou em xeque uma convocação de uma seleção brasileira de 90 absurda, né? Pelo Lazzaroni, que só convocou carioca. Enfim, o Neto substituiu o Pelé quando o Pelé fez 50 anos num jogo comemorativo.
Recebeu a faixa do Pelé, só isso. Exato, se eu não me engano, ele faz um gol, inclusive, de falta nesse jogo. Faz. Então, porra, o Neto, ele tá certamente, depois do Rivelino, ele é, de fato, o maior camisa 10 que vestiu a camisa do Coringão. Primeiro lugar para o Du. Casca, outro que tem conflito de interesse aí, realmente um voto que traz um tanto quanto de desconfiança. Casca, o seu compadre, né, o craque Neto. Qual a posição dele nessa lista? Apesar dele ser uma mala desgraçada, cara, não tem como reconhecer que, cara, no pós-Rivelino, eu vou contar uma história breve aí. O seu Paulo, que era o roupeiro antigo do Corinthians. Por favor. Um roupeiro que fez história, cara, foi roupeiro do Corinthians quase 50 anos. Um cara incrível que eu tive a oportunidade de conhecer, já bem velhinho. Quando o Neto chegou no Corinthians, o seu Paulo, ele foi e deu o armário, se eu não me engano, o armário número 4, que era o armário que estava fechado no Corinthians desde quando o Rivelino saiu. O Rivelino saiu em 1974 do Corinthians. Esse armário ficou fechado durante 15 anos. Voltou a ser aberto em 1989 com a chegada do Neto. Ou seja, o seu Paulo roupeiro já previu que estava por vir. O Neto marcou uma geração, né? Ele transcendeu o Corinthians, fez o Corinthians deixar de ser um clube regional para nacionalizou o clube. Foi o cara que deu o pontapé inicial, digo ele com os companheiros dele de 90, mas ele como o grande protagonista daquele time, fez com que o Corinthians ganhasse essa projeção nacional e jogou muita bola, cara, no Corinthians. Em 1989, antigamente era muito mais difícil, explicar de novo para a molecada, conquistar títulos, eram menos competições, os times eram muito mais competitivos. E como o Léo disse aqui, o time do Corinthians era tecnicamente inferior aos outros mesmo, aquele time de 90. Então, cara, o Corinthians, o Neto, ele fez uma engrenagem funcionar sem muitas, como é que eu poderia dizer assim, sem muitas peças. Sem muitas peças, velho. Você tem os números dele de cabeça, Casca? Eu acho que você sabe, hein? Não, então, no Corinthians, vestindo a camisa do Corinthians, ele vestiu a camisa do Corinthians oficialmente em 228 jogos e fez 80 gols, mas esses números são em jogos oficiais, ainda tem amistosos. O Neto, ele tem acho que quase 100 gols vestindo a camisa do Corinthians, se contar os amistosos, os jogos não oficiais. E ele foi um cara que marcou essa geração. Nas temporadas 89 ele chegou na metade, né? Mas nas temporadas 90, 91 e 92, 90 e 91 ele fez quase 30 gols numa temporada. Então, quando você vê o Pedro hoje, o Yuri Alberto chegando, o Neto fez isso lá nos áureos tempos de 90 e 91. De quantidade de gol absurda. E ele era o único meia nesses 3 anos. Desafio aí, quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Ele era o único meia na lista das artilharias dos campeonatos brasileiros. Normalmente, os campeonatos eram os top da artilharia eram os centroavantes, né, os atacantes, e o Neto era o único meia que estava nessas disputas aí. Cara, não tem como, cara. Para mim, eu apresento 1 milhão de números e desafio quem quiser ser desafiado, números que provam que o Neto é sim o maior camisa 10 do Corinthians pós-Rivelino. Portanto, craque, né? Lógico. Que isso? Muito craque. Muito, mas muito craque, cara. Eu sou caralho, mas muito craque. Eu sou responsável por apressar não, né? Levar o programa num tempo hábil aqui, que a gente combina, mas realmente não tem como não falar um pouquinho, pelo menos, do craque Neto. O craque Neto não é o meu camisa 10 preferido da história do Corinthians, depois do Rivelino. O craque Neto é o meu herói de infância, é o meu super-herói. O craque Neto é o cara que é responsável por me fazer corintiano. E eu sempre me lembro de uma frase do meu saudoso pai, que falava assim: você, César, você não é corintiano, você é netista. O dia que o Neto sair do Corinthians, você vai junto, tal, porque você gosta mais do Neto do que do Corinthians. E o meu pai estava enganado, evidentemente, mas
dava um pouco da noção do que o Neto representava para mim como jogador do Corinthians. Eu cresci imitando o jeito dele bater na bola, sem sucesso, evidentemente, o jeito dele que ele cortava o cabelo, que era um cabelinho feio pra cacete, mas eu imitava, eu pedia pra cortar igual, eu tentava ser igual ele. E era muito ruim, porque eu era muito magrelo, muito altão, não tinha nada a ver com o Neto, né? Mas eu queria até ser meio gordinho, meio baixinho, pra parecer minimamente com aquele cara, pra mim, que era um deus vivo, o cara que era a representação viva, a maior representação viva do Corinthians dentro de campo, pra mim, que eu vi em todos os tempos, foi o Neto, né? A maneira com que ele vestia a camisa do Corinthians. Você pega esses vídeos aí de compilações de lances do Neto, não tem um gol do Corinthians que ele faz, que ele comemora de maneira assim, blasé. Ele sempre comemora como se fosse o último gol da final da Copa do Mundo, assim. Realmente envergou a camisa 10 do Corinthians com uma honraria, com um orgulho enorme. E o jeito que ele subia na grade, que ele escorregava de joelho naqueles gramados horríveis. E eu sou dos caras que compra briga aí em post de Instagram, quando vem os pé de rato, uns idiotas falarem que o Neto foi apenas um bom jogador, um ótimo cobrador de falta. Eu compro briga mesmo, porque é de uma ignorância, assim, que não tem tamanho, não tem nem palavras para falar. E o Neto, além de tudo, ele foi, para mim, o maior cobrador de faltas da história do futebol mundial de todos os tempos. Se você aí que tá discordando, falando que eu tô maluco, que eu tô empolgado, que eu tô emocionado, achar um gol de falta mais espetacular do que o gol do Neto contra o Flamengo no Maracanã em 91, eu volto aqui e retiro o que eu disse. Se você achar um gol mais espetacular de falta do que esse, você fala. Ou contra o Cruzeiro de fora da área, numa paulada de 3 dedos violentíssima. Ou seja, tem 200 gols do Neto de falta que me fazem falar que não teve um cara que bateu falta melhor, com mais precisão, com mais plasticidade, com mais grau de dificuldade, pelo lado de fora da barreira, por dentro, de média, de curta, de longa, de longuíssima distância. Quase ali com o Marcelinho, mas ainda mais o craque Neto. Então, realmente é o primeiríssimo dessa lista. E hoje, como comunicador, eu morro de medo, às vezes, dele me decepcionar, dele falar uma grande bobagem. E ele fala, de vez em quando, muitas bobagens, mas o Neto, mesmo como comunicador, ele muito mais me representa do que me decepciona. Então, craque Neto, te quero, te amo. Você é o primeiro da lista pra sempre. Próximo, Xodó da Fiel, eterno Xodó da Fiel. O próximo da lista é Edilson, o Capeta. Casca. O grande Capeta, para mim, é o número 2. Para mim, cara, o Edilson foi um jogador incrível, cara, um jogador rápido, goleador, protagonista na boa parte dos times que passou. Um cara que além de gols, era driblador, era ciscador, era um cara que fazia o espetáculo e formou, sem dúvida nenhuma, para mim, tá? Formou para mim o melhor sistema ofensivo da história do Corinthians. Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Luizão e Edilson. Esse time foi incrível. E o Edilson era um monstro. E fora que eu adoro o Edilson, pessoalmente, é meu parceiro até hoje aí. Grande Edilson, o Capeta. Segundo lugar. Segundo lugar para o Casca, belo voto do otimista. Eu boto ele aqui na 5ª colocação, o Edilson. Na 5ª colocação, porque, na verdade, o grande protagonista técnico desse time que o Edilson jogou do Corinthians foi o Marcelinho. Sim. Isso não tenho dúvida. Aliás, o Marcelinho só não jogou com a 10, né? Porque ele foi um grande 10 no quesito protagonismo, decisão e tudo mais. Né? É isso, ele era o grande protagonista desses times. E apesar do Edilson ter 2 brasileiros importantes, eu acho que essa geração ficou um pouco marcada aí. Foi bola de ouro no Mundial de 2000 também, viu? Sim, o Mundial de 2000 importante, mas ficou marcada aí pelas 2 Libertadores lá de 99 e 2000, principalmente a de 2000. Então eu coloco ele aqui numa 5ª colocação, apesar de muito técnico, mas eu vejo aqui como alguém que de fato ganhou demais, mas não tinha o protagonismo entre os 11 titulares, e teve esse revés aí contra um rival em 2 oportunidades, num momento que o Corinthians precisava daqueles títulos, né? O Corinthians buscava aquele título, aquilo doeu demais no torcedor corintiano,
Então eu coloco ele numa quinta posição. Quinta posição aí, boa justificativa aí do advogado da FEL para o seu quinto lugar na lista por Edilson Capetinha. Léo, e você, velho? Seguindo os meus critérios aqui de camisa 10 que eu adotei para mim próprio, Edilson era aquilo, mais atacante, mais driblador, mais chegado na área, fazedor de gols. Tinha menos achada, que é o que eu mais gosto de ver num camisa 10. Foi campeão de 4 títulos, foi muito importante na final do Mundial, dando caneta no Carimbã, no Real Madrid, enfim. Aquelas embaixadinhas, obrigado por aquilo, tá, Edilson? Eu amo aquilo. O Capeta, cara, eu joguei futevôlei com o Capetinha aqui onde eu moro, perto, aqui nas Redondezas. O homem é craque até hoje. Só tomei taca, não quero nem me colocar nesse patamar aí, mas tá louco. Jogava demais, mas pra mim é isso, não teve o protagonismo, como o Du falou, dos times. Muito também por estar ao lado do Marcelinho Carioca, que é um monstro. Cara, e tinha o Ricardinho ainda, né? Que era também um 10 também, né? Gerador de jogo fenomenal, sim. Pra mim, o Edilson Capetinha tá num quarto lugar, cara. Quarto lugar para o Léo. Na minha lista ele tá em terceiro, cara. Pra mim é o camisa 10 tô com o cascão da equipe mais técnica, mais talentosa do Corinthians de todos os tempos, aquela do final dos anos 90, que sobe aos céus aí no Mundial de 2000. Ele foi o grande cara do Mundial de 2000, por tudo que o Leozinho já resumiu. Muitíssima bola, muita personalidade, ousadia. Não era esse pifador aí que o Léo lembrou, né? Mas ele era um grande condutor de bola, um cara de super arrancadas e de finalização também muito efetiva, né? Então ele é o terceiro aqui da minha lista, porque de talento ele é um dos melhores dessa lista. Era muito talento. O Edilson Capetinha não jogou pouca bola, não. Pentacampeão do mundo, inclusive, né? Lá ele foi só tocar pagode, mas estava naquele grupo também junto com o Vamp. Então a gente tem mais uma... Terceiro ficou o Tevez, não? Na nossa lista aqui. Pelo menos nas minhas anotações, o Tevez ficou em terceiro lugar. Isso, o terceiro lugar é do Tevez. E o quarto tá entre o Danilo, né? Que tá entre o segundo e o quarto. Eu boto pra quarto, então, o Edilson aí, pra acompanhar o Léo. Mas vai dar pau com o Danilo, hein? O Danilo pra segundo, então? Ou já querem resolver isso? Pode ser umas. Você, Casca. O Edilson, pra mim, foi mais jogador foi melhor jogador que o Danilo, né? Mas o Danilo tem 200 jogos a mais que o Edilson, 4 títulos a mais que o Edilson e só 20 gols a menos, tendo um meia clássico, né? Não um atacante. Não sei, pela questão do 10, do excepcional da posição ali, de pifar, de fazer o gol, de ser o meia pensante, eu fico com o Danilo também em segundo. Porque eu acho que o Capetinha ele destoa da posição, né? Acho que por isso, mas... tá aí, ó. Temos um segundo, 2 quartos e um terceiro. Subimos o Capetinha pra terceiro? Não, aí tem o Tevez. Não, teria que dar o segundo lugar pro Capetinha. Segundo ou quarto, por mim, tudo bem. Deixa o Capeta em quarto e o Danilo em segundo. Todo mundo fecha? Opa! Sim. Então tá aí, ó. Quarto lugar para o Edilson Capetinha. Resolvida a treta. Então, o Zidanilo é o segundo da nossa lista. O próximo... Roger Guedes. Eu quase me recuso a apresentar o nome do Roger Guedes. Começando pela geração que tem mais entusiasmo, né? Com o futebol do Roger Guedes, o Leozinho. Cara, Roger Guedes... Pelo amor de Deus, volta, velho. Você joga demais, cara. Já ganhou seu dinheiro, já realizou seu sonho de jogar no Qatar. Volta, meu filho, pelo amor de Deus. Dito isso, eu vou seguir os meus critérios. É mais um atacante do que um meia. Usou a 10, mas usou a 123. Usou cada número bizarro que só ele mesmo. Assim, fazia gol pra caramba. Fominha. Pra mim, pra um 10, isso é péssimo. Pensava muito nele a mais do que no time, na minha visão. Saiu de um jeito estranho aí, como eu falei já, querendo realizar sonho de jogar lá não sei aonde, pelo amor de Deus. Jogava muito, tinha um refino técnico, fazedor de gols, muito decisivo. Por isso, pra mim, ele vai ficar em 9º lugar. Tá aí, 9º lugar para Roger Guedes, segundo o nosso querido Léo.
E para você, Edu? Cara, o Roger Guedes é um merda, velho. O Roger Guedes é um cuzão, merda. Com todo respeito aí. Com todo respeito. Com nenhum respeito, né, Edu? Vamos combinar, né? O cara que chama alguém de merda e cuzão não tá respeitando. Cara, um cara que a carreira dele é olhar pra ele, né? Ele não entendeu que o futebol é coletivo. É um cara que menosprezou isso. Cara, um cara que trocou um título no Corinthians pra jogar no Catar, cara, na idade dele. Quer dizer, um cara sem o mínimo mental, sem o mínimo senso de prioridade, sem o mínimo interesse na própria carreira. Apesar de ser um bom jogador tecnicamente, não acho que ele é nada fora de série assim. Mas é um bom jogador tecnicamente. Se fosse fora de série, estava jogando no Real Madrid, né? Então, assim, é um jogador que onde vai causa problema, não é um jogador de grupo. Cara, assim, ele não pegou a 10 do Corinthians, tiraram o Leozinho até saiu da live, ó. Fui eu, cara, bati o dedo aqui e tirei. E ele não tirou, ele não chegou com a 10 do Corinthians, que alguém usava a 10. Acho que alguém estava usando a 10 que não podia tirar a 10 do cara quando ele chega. Aí ele vem com aquele número escroto para aparecer mais ainda com 3 dígitos, né? Porque ele precisa ser o centro das atenções. E aí ele exige a 10 depois, como se ele tivesse a manha de exigir alguma merda. Cara, esse cara é patético. Ele gostava da 23, na verdade, né? Mas a 23 é do Fagner desde sempre. Ele põe 123 aí, E aí, esse cara é patético, cara. Então, assim, eu boto uma 10ª colocação, mas eu acho que o Bruno César deveria estar em 10º e não ele. Cascão. Bom, como hoje são os melhores, e eu imagino que a análise é técnica, eu coloquei o Roger Guedes na minha original 7ª colocação. Para mim, nessa lista original que a gente colocou, o Guedes, tecnicamente é melhor que o Douglas, que o Palhinha e que o Garro. O Garro ainda pode passar, né? Agora, o Douglas e o Palhinha já passaram. Agora, concordo com tudo que o Du falou. O resto eu concordo com tudo que o Du falou. Cusão, vai jogar no Catar. Mas estou falando de bola, né? Então, eu acho que ele é o 7º para mim. Tá aí, cara. O elenco do Alambrado não consegue esconder a decepção, né, diante do voto do Cascão. Felizmente será um voto vencido, porque 10ª colocação, porque é o mínimo. Obrigado, que eu posso dar. É o mínimo, obrigado, né, Cartão. Que eu posso dar pro Roger Guedes, realmente um jogador absolutamente esquecível. Daqui a 10 anos, se a gente fizer esse programa, ele não pega o top 200 de camisas 10 do Corinthians, porque não entendeu a importância incomensurável que tem você ser campeão pelo Corinthians. Aquela justificativa patética, uma demonstração de desapego aos companheiros, à camisa, a tudo que significava ali ele estar presente naquele momento onde ele era protagonista, mas esse sim, no futuro vai ser... Roger Guedes, foi o quê? Craque? Não, bom jogador. Bom jogador, nada mais. Um jogador absolutamente dispensável, técnico, protagonista, enfim, mas um cara ególatra, individualista, ruim de grupo, um cara que não tem a menor noção do que é ser um 10 na acepção da palavra, né? 10º. Obrigado, Cartão. Dá menos para o Roger Guedes. Vai lá para o final da fila, seu Roger Guedes, e eu espero que você fique, que o Corinthians não precise de você, porque você não merece vestir a camisa do Corinthians mais uma vez. E falando em quem merece de fato vestir a camisa do Corinthians, o próximo é a bigodeira mais viril que já vestiu a camisa do Corinthians depois do Rivelino, que é simplesmente o Zenon, que continua, né, Casca, com o bigode pretinho, é um dos grandes mistérios aí da natureza. Ele deve ter Pois se não tem, tá vacilando, um merchanzão com aqueles colorama, biocolor, aquelas marcas de tintura, porque o cara tá, sei lá, 40 anos pintando o bigode, o cabelo. Grande Zenon, meu parceiro. Cara, o Zenon, para mim, tecnicamente foi um monstro, cara. Ele, daquela geração da democracia, para quem não se lembra, ele era o camisa 10 da democracia corintiana ali, daquela turma de Sócrates, Casagrande, e todo mundo ali, Vladimir, Zé Maria, todos aqueles craques que fizeram história ali. O Zenon, para mim, é o 5º lugar na minha lista. Jogou demais o Zenon e fez gols importantíssimos também. Zenon, que saiu da cidade de Tubarão, em Santa Catarina,
para brilhar com a camisa do Coringão? Quinto lugar. Tá aí informação. Catarinense Zenon, aqui da cidade de Tubarão, que é no norte aqui de Santa Catarina. Inclusive já estive em Tubarão algumas vezes. Jogou no Avaí aqui também. O Zenon é ídolo do Avaí também. O Cascão, inclusive, me deu a moral, a oportunidade de conhecer o Zenon no dia que eu estive nos Donos da Bola. Era o Zenon naquele dia? Era o Zenon, cara, porque era aniversário do Corinthians e também do Avaí, né, coincidentemente, naquele dia. Foi muito legal também, porque o Zenon, além de tudo, é uma figura extremamente simpática. Você tinha o desenho da simpática. democracia no dia, não tinha? Tinha, exato. Infelizmente, ele não tava no pôster ali, mas o que é uma injustiça também, né? Porque acaba perdendo protagonismo em relação aos caras mais midiáticos da época, que era o Sócrates, o Casão e o Vladimir também. Leozinho. Cara, eu vou acompanhar aí mais ou menos o raciocínio do Casca. Claro, eu não vi jogar, mas assim, a gente como amante de Corinthians e amante de futebol, a gente revê coisas e tudo mais. Cara, era um primor técnico o Zenon, né? Não tenho o que dizer. 2 títulos paulistas, 82 e 83. Tem os outros títulos aqui que eu vou desconsiderar. Torneio de verão, troféu Feira de Hidalgo, isso aí eu vou desconsiderar, tá? Cara, pra mim ele tá numa 5ª posição. Jogava muito, tinha achada, tinha a finalização. 5ª posição pro Zé. Monstro. Tá aí. Você deu 5º também, ô Casca? Sim. Beleza. Eu vou dar uma 8ª colocação aqui para o Zenon, na minha lista de 10 mais aí pós-Rivelino. Mas toda a reverência, o cara ser o camisa 10 no time que tinha o Sócrates como titular, realmente tem que respeitar o Zenon, muita qualidade técnica para fardar, como diz o ditado popular, ao lado do Sócrates no mesmo meio campo. Tem que ser muita bola, e o Zenon tinha cobrador de falta, extremamente técnico, goleador, tinha tudo, refino técnico, né, no momento em que os gramados eram verdadeiros pastos, né? O cara sabia domar a criança como poucos, então tem que respeitar o Zenon. 8ª colocação para ele nessa lista de 10 aí. E para você, Du? 5º colocado, 304 jogos, 60 gols, 2 títulos importantíssimos, 82 e 83. O injustiçado Zenon por Tele Santana, de não ter ido para uma Copa do Mundo, de 86 principalmente, né? Era um baita jogador, estava no seu auge, deveria estar naquela seleção. Injustiçado Zenon, muita pouca passagem pouquíssimas passagens pela seleção brasileira, infelizmente. Na verdade, que aquela geração dos anos 80 que nada ganhou com a seleção canarinho, mas que tinha muitos jogadores de qualidade. Um baita camisa 10 do Corinthians, tinha aquela folha seca, né? Ele batia com aquela folha seca que a bola caía, ele tinha aquele passe magistral de calcanhar que ele dá para o Sócrates, acho que na final de 83. Sensacional. Grande Zenon, 5ª colocação para ele. Tá aí, 5º lugar para o Zenon, então, na visão do Casca, do Du e do Léo. Acabei sendo voto vencido aqui. E o próximo da lista é um cara mais contemporâneo, mas um grande camisa 10 aí da história do Corinthians. Há quem diga que ele deveria se chamar Magic Johnson. Começando com o Léo, mais uma vez, aí, que é o Juvena do grupo. Cara, o Jadson joga muita bola no Corinthians. Ele vem naquela transação com o que o Pato vai pro rival e ele vem, assim, além de jogar muita bola... desacreditado, né? Porque vem... Ele causa uma raiva nos rivais, que pra mim já é, assim, interessantíssimo de ver acontecer. A raiva, o ódio que os torcedores do São Paulo ficaram em ver esse cara desfilar futebol com a camisa do Corinthians. Tinha o passe, tinha a bola parada, tinha a finalização, pensava o jogo, distribuía a bola, rodava muito bem. Cara, 6ª posição para mim pro Jadson, foi muito vencedor também. Tripaulista, enfim. 6º lugar. 6º lugar para o Jadson. Eu já vou adiantar o meu voto aqui, vou dar uma 7ª colocação para o Jadson. O Jadson já é de uma geração que já não me desperta aquele encanto, né? Onde o meu coração já era de pedra, já, né? Já não me iludo mais com jogadores, mas realmente ele tem tudo o que um camisa 10 precisa ter, né? Passe, cadência, sabe acelerar e desacelerar o jogo na hora que precisa, finalização perfeita, um cara decisivo, um cara que irritava os rivais, campeoníssimo no Corinthians, então merece estar nessa lista o Jadson.
é o meu 7º colocado aqui. Casca, para você. Para mim, o Jadson é o 6º lugar. É realmente um cara que também foi uma troca maravilhosa que o Corinthians acabou fazendo com o São Paulo, com o Pato, favoreceu demais o Coringão. E o Jadson, que fez parte de uma reconstrução aí daquele Corinthians de 2015, né? O Tite não conseguia desmontar o elenco super campeão lá do Mundial, da Libertadores. Veio o Mano, fez a limpeza e depois veio o Jadson como um dos jogadores importantes naquele time que em 2015 conquistaria o Brasileiro e na sequência conquistaria outros títulos, né? Como o próprio o segundo Brasileiro em 2017, aquele tri paulista também, ele foi um cara extremamente importante, um cara habilidoso, cobrador de falta, cobrador de pênalti, um cara de meio volume gordinho também, né, Casca? Estilo craque Neto ali, né? Isso, não, um cara com volume de jogo interessante e autêntico camisa 10, né? É o 6º lugar para mim. Du, para você. Eu coloquei ele na 6ª posição também, 50 gols pelo Corinthians, e ele não teve um protagonismo em nenhum time do Corinthians que ele foi campeão, né? Porque em 2015 a gente tinha o Renato Augusto, Wagner Love, outros caras ali que assumiam mais um protagonismo. Em 2017 a gente tinha o Jô, né? Que foi, jogou demais aquele campeonato. Mas era um cara essencial e realmente um dos últimos caras camisas 10 clássicos, né? Efetivamente de jogar entre as linhas, achar o passe em profundidade no facão, ter o passe por cima, bater falta. 6ª colocação para ele. Tá aí, 6ª colocação. O Jadson que era o 10 do carilismo, né? O cara é o grande protagonista aí dos títulos do Corinthians com o Fábio Carille. Você falou que o Jadson é um dos últimos camisas 10, mas agora a gente vai falar do último 10, do último romântico da bola, Doguinha. Doga 10, o popular barriga de cadela. Mas antes da gente começar a votar no Douglas, eu peço pra você, hein, deixe o seu like se você não deixou ainda, se inscreva no canal do Alambrado Alvinegro. Se você quiser participar do próximo Churras do Alambrado, que é no próximo dia 1º de fevereiro de 2025, não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas ainda dá tempo de você se tornar membro do canal e ficar por dentro de tudo que você precisa fazer para participar lá do Churras com a gente. Vale a pena, eu só vou te dar esse spoiler, vale a pena demais. E deixe também a sua lista aí nos comentários, discordando e concordando do time do Alambrado. Douglas pode 10... comentar uns temas também, né, galera? Pra gente Exato, pode sugerir temas também. Boa, Léo. Boa, Léo. Bem lembrado. Casca, pra você o Douglinhas tá em qual posição? Doga 10, cara. Doga 10. Meia moda antiga, grande Douglas. O cara que gosta de tomar mulherengo. Cara, camisa 10 do jeito clássico do futebol. O Douglas, para mim, foi um cara importante ali no contexto do elenco, né? Mas um cara extremamente técnico. Eu gostava do futebol do Douglas e pouca gente dá o valor, mas o principal valor que ele tem foi naquela virada de chave da queda da Série B. Ele era o camisa 10 ali do time da Série B, veio, acho que se eu não me engano, do São Caetano. Jogou no Criciúma, né? Mas veio para o Corinthians. Surge no Criciúma, depois vai para o São Caetano para brilhar no Coringão na Série B ali. E da Série B também, Copa do Brasil. Foi um cara que jogou muita bola no Coringão. Para mim é o 8º lugar, o Douglas. Tá aí, o 8º lugar para o Douglas, para o Cascão. Léo, para você. Cara, é isso. Para mim, o Douglas, ele é o cara, é o camisa 10 do time que me fez virar corintiano maluco, sofredor de verdade, que me fez entender que futebol não é só ganhar, enfim, é amargar derrotas e decepções também, e aí a gente vira mais corintiano ainda. Eu vou deixar bem claro que o Doga 10 era o meu 3º lugar de camisas 10 pela achada. Ele não era tanto de fazer gol, é verdade, mas assim, tem títulos, aquela Copa do Brasil, a dupla que ele fazia com o Ronaldo Fenômeno, a quantidade de bola que ele dava pro Fenômeno jogar era brincadeira, mas enfim, já colocamos o Tevez em 3º lugar, só sobrou 8º e 9º, pra mim eu vou acompanhar o Casca. 8º lugar, não era muito de fazer gol, né, mas o Doga 10 era um monstro, quem corria era a bola, não tem jeito. Isso aí, lema do Doguinha, quem correr era a bola. Do otimista para você. Cara, ele é o jogador que fez o ciclo completo, né? Da Série B ao Mundial.
né, como o Cascão disse, ele fez o ciclo completo, né? Ele pega o Corinthians logo que vai para a Série B, naquela crise, ele faz todo o ciclo até o Corinthians conquistar o Campeonato Mundial, passando por todas as turbulências que foi a eliminação do Tolima, e depois ele disputa a eliminação para o Flamengo em 2010, e aí ele consegue ainda permanecer no time, mas ele não joga, né, a final do Mundial, né? Ele era titular daquele time, mas sacado. Na final do Mundial ele é sacado para colocar o Jorge Henrique. Ele joga a semifinal contra o Al-Ahly, né? E depois ele é sacado. É ele quem dá o passe pro Guerreiro fazer o gol, não é? Exato. Ele dá o cruzamento pro Guerreiro, mas ele é tirado do time na final o Tite muda o esquema, né? Mas jogador importante, eu coloco ele na 8ª posição. 8ª colocação para o Douglas, já definida, só dar um pitaco aqui. O Douglas é aquele cara, todo mundo já viu um cara desse na pelada, né? Chega aquele cara meio baixinho ali, meio barrigudinho, meio com a chuteirinha na mão ali e tal, a chuteira na sacola do mercado ali, o cara joga e joga fácil, né? O famoso joga fácil, né? Sempre jogando com o lado de fora do pé, sempre com machada. E o cara que teve a responsabilidade de municiar o Ronaldo Fenômeno no Last Dance, né, do Ronaldo Fenômeno, né? E todo mundo fala, pô, mas jogar com o Ronaldo é fácil. Mas, cara, não é pra qualquer um, tem que ter personalidade. E o Ronaldo mesmo elogiava muito, né, o futebol do Douglas, a capacidade que ele tinha de deixar o Ronaldo, que era inteligentíssimo também, na cara do gol. E o Ronaldo teve um belo final de carreira muito por conta dessas achadas aí do Douglas, né? Viveu o inferno e o céu com o Corinthians, então merece mais respeito ainda por isso. Então, para mim, ele fica à frente do Jadson aqui. Para mim, ele é o 6º colocado por essas e por outras, mas acaba ficando na 8ª colocação. Acho que tá uma colocação honrosa aí para o Douglas, o último romântico, o último 10. Ou não tão último assim, porque o último dessa lista aqui chama-se Rodrigo Garro. Vivemos a Garromania, todos apaixonados pelo Rodrigo Garro. El Pibe da Fiel. Léo, que já tá empolgado aí para falar do Rodrigo Garro. Pode começar então, Léozinho. Qual a posição do Garro nessa lista? Cara, para mim o Garro seria a 8ª posição. Para mim ele é um fenômeno da função. Ele tem a finalização, tem a bola parada, é escanteio, é falta, tem a achada, tem a finalização. Ele chega na área muito bem. Ele com o Memphis e Yuri ali, acho que essa formação que o Ramon Dias achou aí, de 3 volantes protegendo ele, deixando ele se jogar solto com os atacantes, tá valorizando muito ele, não é à toa que ele tá vivendo uma grande fase. São 12 gols, 13 assistências. Quando o Corinthians contratou ele, como vocês bem falam aí, eu faço parte do time do Donos da Bola lá. Cara, eu fui atrás de imagens desse cara e me impressionou muito, velho. O jeito que ele carimba a bola, ele sempre tem a virada do pé, ele esconde o passe, né, que ele vai dar. E é sempre bola pra frente, não se esconde, não é aquele camisa 10 que só toca pro lado. Isso pra mim me encanta demais. Quando o Corinthians estava numa draga aí nesse começo de ano, enfim, quando ele chegou o time tava bem ruim, e ele postando sempre com a Fiel, vai ficar tudo bem, a gente tá junto, como se eu tô preocupado com vocês e vou garantir a vida aqui pra jogar junto com vocês e pra não deixar esse time ir pra lugar onde ele não merece estar. E hoje em dia ele tem a salvação aí de ter grandes jogadores com o lado dele, deu a volta por cima aí, tanto ele pessoalmente quanto coletivamente. Cara, ficou no 9º lugar, pra mim seria o 8º, mas 9º lugar pra ele, tá construindo a sua história, pode subir ainda. Tá aí, pra mim também é o 9º lugar o Garrito, já fica à frente desse pé de rato do Roger Guedes. É claro que ele pode cair caso aconteça alguma coisa lá na frente, né? Eu não boto a mão no fogo por jogador nenhum, já aprendi isso na minha vida, mas o Garro caminha a passos largos para se tornar um ídolo do Corinthians e um dos grandes camisas 10 da nossa história. Tem todos os pré-requisitos, né? A raça argentina, a técnica refinada, o poder de decisão, a mania de fazer gol no Palmeiras, cara que gosta de clássico, gosta de jogos grandes, como ao contrário do que muitos disseram aí, chamando o Garro de pipoqueiro de maneira precipitada. Cara que demorou um pouquinho para achar o seu lugar no Corinthians, muito por conta dos treinadores também, que não souberam entender o melhor lugar de colocar o Garro, né? Porque ele não é um cara de conduzir por longos e longos espaços, longos metros, né? É um cara de receber na intermediária ali, de tabela curta, e se ele pegar um pouco depois do meio campo, ele vai achar alguém em posição, mas quando ele recebe na intermediária é praticamente letal, né? Um cara que finaliza com uma facilidade absurda, né? Ele ignora a presença do goleiro.
Então o Garro vai nos dar muitas alegrias ainda. E eu peço a São Jorge Protetor que ele possa conquistar, levantar um título com a camisa do Corinthians, e vai acontecer, vai acontecer. Eu espero também que a nossa administração, a nossa diretoria tenha a decência e a competência para segurar o Garro no Corinthians até ele dar os frutos, né, que a torcida merece. 9ª colocação nessa lista aqui, porque ele ainda está no início da sua trajetória, mas se a gente regravar isso aqui, ele vai subir nessa lista, pode ter certeza disso. Casca. Para mim, ele originalmente era o 10º, né? Porque eu acho que ele ainda está fazendo a história dele. Mas reconheço que esse cara é um jogador diferente, que vai subir de posição rapidamente aí. De qualquer forma, eu subo ele para 9º lugar para a gente ter uma unanimidade. Não sei se é unanimidade aí, né? Porque o Roger Guedes ficou em 10º mesmo. Eu subo ele para 9º e a gente fecha os nossos 10. Tá aí, Du. É isso. Ele tem todos os atributos de um grande jogador, né? Um cara que tem assistência, um cara que tem a finalização, que não se esconde do jogo, sabe receber a bola no local certo do campo, catimbeiro, cara, teve muita personalidade, porque a personalidade do jogador é importante, cara. Ele, depois daquele gol que ele perdeu na Sul-Americana, que mataria o jogo contra o Racing, ele soube dar a volta por cima e deu um depoimento até no vestiário muito bacana, agradecendo o grupo, mostrando uma certa humildade que um camisa 10 tem que ter, e tem a minha admiração já como jogador. Tomara que saiba valorizar sua história no Corinthians e consiga permanecer pelo menos 3 temporadas, 2 a 3 temporadas aí, para dar alegria para o torcedor. Coloco ele também na 9ª colocação. Tá aí, com esse voto do otimista a gente encerra mais um Alhambra 10. Passando a lista aqui mais uma vez aqui pra galera concordar e discordar e deixar a sua lista também nos nossos comentários. O 10º colocado, esquecível Roger Guedes, já pedimos desculpas mais uma vez por ter que fazê-lo conviver aqui com tantos ídolos do Coringão. 9º colocado, Rodrigo Garro. 8º colocado, Douglas. 7º colocado, o Palinha. 6º colocado, Jadson. 5º colocado, Zenon. 4º colocado, Edilson Capetinha. E agora o top 3, o pódio da nossa lista, com Carlitos Teves na 3ª colocação. Zidanilo, chegou correndo por fora aqui, conseguiu um vice-campeonato aqui na nossa lista, na 2ª colocação. E o primeiro, o maior camisa 10 de todos os tempos, depois de Roberto Rivelino, São José Ferreira Neto, com muito merecimento, o maior camisa 10 pós-Rivelino da história do Coringão. E eu peço para você, mais uma vez, deixar o seu like, se inscrever no canal e se tornar membro do Alambrado Alvinegro. E vem mais listas por aí nas próximas semanas. Considerações finais aí? Só fazer um convite para a galera aí, aproveitando que o nosso número 1 é o Craque Neto. No próximo dia 14 de dezembro, é um sábado, a partir das 11 da manhã, vai ser inaugurado no Parque São Jorge o busto do Craque Neto, isso mesmo. Homenagem em vida, isso é muito bacana, não tem que esperar os caras morrer para homenagear. Então o Neto vai ser homenageado em vida lá no Parque São Jorge, na praça lá dos bustos, então vai ser muito bacana. Logo na entrada gratuita, não paga nada, então todo mundo convidadíssimo para essa homenagem incrível que o Neto vai ter lá no Parque São Jorge, mais do que merecido. É isso aí, meu recado. Grande César Cartoon. Tá aí. Casca aí, dependendo da data que você tiver assistindo esse conteúdo, se for na semana do lançamento, o Neto também será homenageado antes da partida Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena. Isso confere, aí, terça-feira, a partida foi já remarcada, né? Terça-feira, às 20 horas. Então, o Neto, antes do jogo contra o Bahia na terça-feira, o craque Neto também entrará. Vai ser aquela parada de São Jorge lá, com o grande Fernando Vanner. Vai ser uma homenagem muito bacana também, antes da partida. Então, se você não viu, vá ver. Se já viu, é nóis, o Neto merece. Tá aí, o Netão merece. E se você for lá na Neoquímica Arena, aplauda o jogador, o ídolo Neto, né? Sabendo separar as coisas também, porque esse cara foi monstro sagrado com a camisa, honrou demais o manto
do Coringão. Semana que vem tem mais Alhambra 10, continue ligado aí na programação do Alambrado Alvinegro, nos siga nas redes sociais, nesses arrobas que estão aqui embaixo, tamo junto e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Alambrado Alvinegro.